Bom, galera, terminou a 33ª rodada. Como vocês sabem, tivemos ontem o jogo entre Rival e Ferroviária, Ferroviária e Rival, tá? Como vocês sabem também, ontem teria a cirurgia do Marcelo Rangel e ocorreu tudo bem. Então, antes de começar o vídeo, já peço a você que está aí do outro lado, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, não esquece também de deixar teu comentário. Agradeço muito a todos que dedicaram um tempinho para mandarem energias positivas para o Marcelo Rangel, né? Foram nas redes sociais, a gente ficou acompanhando ali. O torcedor azulino ele tem muito dessa coisa, né, gente? Ele tem essa gratidão, né, por jogadores que se dedicam à camisa, né? E o futebol é muito disso, né? Quem é aquele torcedor raiz, entende do futebol, ele sabe muito reconhecer a performance de um jogador que se dedica ao clube. Hoje nós vimos que não tem tantos como tinha antigamente, né? Que se você lembrar, os mais antigos aí, que sempre estão com a gente, lembram que primeiro a gente fazia ídolos aí, né? Em situações, claro, gente, eu estou falando aqui, situação de você gostar do futebol do jogador, como Ronaldo Fenômeno, Romário mesmo, quem não viu, né? A Copa de 94, então, que nos remete muito aos anos 90, muitas lembranças boas. A Copa de 2002 também, que nós tínhamos aquele esquadrão ali, aquela situação. E outros que vão mais longe, né? A seleção de 82, eu não sei, né, gente? Mas tinha aquela seleção de 82, seleção de 70, então tem muitos que ainda reverberam e rememoram essa situação. Então aí melhorias ao Marcelo Rangel, que já vai começar a fisioterapia. A situação é de 2 meses, de 1 mês e meio a 2 meses, então nós vamos aguardar a melhor condição. Também nós vamos falar agora para vocês a situação do Clube do Remo dentro do campeonato e as expectativas e as perspectivas de números e vitórias e o que mais pode acontecer que podem levar o Clube do Remo a esse acesso. Coisas que a gente tem que estar nessas últimas 5 rodadas de olho. Não só no Clube do Remo, mas de olho também nos adversários diretos. Como vocês sabem, tem 8 aí no páreo disputando com o Clube do Remo. O Clube do Remo está entre os 4 primeiros. Depois de 24 rodadas, voltou ao G4. Está lá, firme e forte. Claro, não podemos vacilar. Nessa hora nós não podemos vacilar. Como vocês sabem, tivemos ontem o último jogo ali pela parte de baixo da tabela entre o Rival e o Ferroviária, sendo que o Rival até virou o jogo, né? Tomou um gol muito rápido, virou o jogo, mas a Ferroviária foi lá e empatou com o gol do Albano. Quem se lembra dele, o Albano, né? Passou aqui pelo Clube do Remo, fez muita raiva aí pra gente, né? Muita raiva pra mim aquele cara, tá, gente? Era muito fraco, tá? Então eram outras condições, né, gente? Mas aí o Albano fez um gol aí, pronto, empatou, deixou a situação da Mucura ali respirando por aparelhos, né, gente? Eu fui comprar um gesso agora pela manhã. Aí o rapaz lá tava com a camisa do Remo, né? Tá todo mundo aí eufórico na cidade. E é aquela coisa que o torcedor faz, né, gente? Eu tô colocando aqui que eu vou colocar um negócio aqui pra vocês daqui a pouco, tá? E aí ele falava pra mim, né? E tal, eu tenho raiva do Paysandu e tal, da Mucura. Eu digo, a gente tem que manter ela bem ali, né? Porque ela, nesse percurso nosso, ela tem um jogo interessante pra nós. E principalmente se tratando de título. Ela joga com o Curitiba em casa, né? Então o Volta Redonda, o Botafogo são jogos que a gente vai ter que também torcer para eles estarem ali disputando alguma coisa para que no fim do campeonato a gente consiga também nossos interesses. Porque nessas horas vocês sabem, né, gente? Todos nós somos cientes que tudo que vier e tudo que corroborar com a gente é com certeza de bom grado, né? E como a gente sabe, os 4 primeiros colocados são Curitiba, Criciúma, Chapecoense e Clube do Remo. Tanto Criciúma, Chape, Clube do Remo e Novo Horizontino todos estão com 54 pontos. No seu Goiás, que está com 52 pontos. E os 2 últimos aí que tem chance mesmo, claras, né? Que é Atlético Paranaense e Cuiabá, o nosso próximo adversário, que também estão ali com 50 pontos. Tá? A média que vem saindo e de todas as logísticas que vem passando para a gente é realmente 63 pontos, uma média que tranquila, tá? Claro que mais tranquila é 65, né? Mas se 63, ela dá uma média que você diz, travei, vou estar ali. Porque o Clube do Remo, como vocês sabem, e olhando uma foto que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vocês vão me dar licença agora que eu vou ter que olhar aqui no outro celular, tá, gente? Para estar acompanhando, porque eu vou passar para vocês os últimos 5 jogos dos 8 primeiros colocados. E aí a gente vai estar num debate aqui
sobre... Debate não, na verdade vocês vão comentar ali o que vocês vão achar, né? Qual é o mais fácil e qual é o mais difícil, o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. Digamos, os caminhos da pedra azulina, os caminhos das pedras dos adversários do Clube do Remo. Porque todo mundo interessado nessa condição, tá? Olha, tiramos agora. Se a média é 63, o Coritiba hoje ele tem 57 pontos, né? Mais 2 vitórias ele chega a 63, tá? Ele tem aí 16 vitórias nesse campeonato e um saldo de 13 pontos. Um saldo de... Nem é um saldo de 13 não, tá, gente? Ele tem aqui 57 pontos e 16 vitórias, né? Restam 5 jogos para ele. Então, o que acontece? Os seus últimos 5 jogos, ele tem um caminho muito fácil, entre aspas. Porque ele pega o Volta Redonda já nessa rodada. Na próxima rodada ele pega um CRB que hoje está aí com 48 pontos. Lembrando a vocês que também os 10 primeiros colocados, após os 4 que sobem, os que sobram da quinta até a sexta, eles pegam boas colocações no ranking para o ano que vem em disputas de jogos fora de casa, dentro de casa e adversários, né? Como o Clube do Remo pegou um adversário bastante difícil como agora, né? Até esse final do Clube do Remo é bastante difícil, tá? Então ele pega o CRB, depois ele pega a Mucura aqui em Belém, né? O rival aí, né? E o rival ele tem que estar disputando alguma coisa para ele... Aqui no caso eu estou te falando para vocês do Coritiba, que provavelmente é quem vai brigar pelo título, tá? Mas como vocês sabem, o Clube do Remo, se ele fizer todos os jogos e ganhar todos, ele vai ser campeão tranquilo, tá, gente? Aí depois ele pega o Atlético, que pode estar brigando também, né? Ele pega o Atlético dentro da carra dele, né? Ele vem, sai e pega agora o Cuiabá, volta, pega em casa o CRB e pega o Paysandu aqui em Belém. E depois ele pega o Atlético em casa, né? E o último jogo é contra o Amazonas, fora de casa. Então o Amazonas hoje ele está com 34 pontos. Tanto ele quanto o Volta Redonda são 34 pontos. Se eles quiserem escapar da zona da degola, eles têm que lutar bastante. O Amazonas, então, o Amazonas que está com 32 é um fato bastante difícil, né? Então, mas é aquilo, né, gente? Nada que a bolsinha preta não... A malinha não possa rolar, tá? Mas o Amazonas, são situações, digamos, o caminho mais fácil desse aqui, para mim, é o do próprio Curitiba. Porque logo em seguida vem a Chapecoense com 54 pontos, né? Tem 16 vitórias nesse campeonato. Ela pega agora ela pega fora de casa, ela pega dentro de casa o Operário. Depois ela sai para jogar com o Clube do Remo, como vocês sabem, esse jogo será no Bainão, né? Confronto direto. Depois ela pega em casa o América e pega o Volta Redonda fora de casa. E o último jogo dela será com o Atlético Goianiense dentro de casa. Então ela tem 3 jogos para fazer dentro de casa e 2 fora, tá? O Coritiba tem um caminho fácil, mas são 2 jogos dentro de casa e 3 fora. Já o terceiro colocado, que é o Criciúma, que tem um caminho também relativamente fácil, tá? Fácil entre aspas, tá, gente? Ele tem mais 3 jogos dentro de casa. Desses 3 jogos dentro de casa, ele vai pegar agora um confronto direto contra o Goiás, tá? Depois ele sai. Ele sai e pega a Ferroviária, tá? Fora de casa. Ferroviária que pode estar disputando ali, porque hoje a Ferroviária está com o quê? Com 38 pontos, tá? Pode estar disputando, porque ela quer chegar aos seus 45 pontos. Então, só assim para escapar. Aí depois ele volta para casa e pega o Atlético Goianiense, que hoje está aí no meio ali da tabela com 48 pontos, tá? E depois ele pega em seguida o Botafogo de São Paulo, que hoje está na zona de rebaixamento com 34 pontos. Pode estar brigando até lá, até porque ele vai aparecer mais para frente também o Botafogo. E também ele vai pegar, aí ele sai, tá? Para pegar o Cuiabá na última rodada. Sabe-se lá se o Cuiabá até lá também já não vai estar com suas condições desfavoráveis, né? O quarto colocado, que é o Clube do Remo, gente, nesse atual momento, ele tem 14 vitórias. Lembrando que o Criciúma tem 15 vitórias. Ele tem 14 vitórias. Ele, o Novo Horizontino, dos 4 primeiros ali, são os que tem 14 vitórias, tem menos vitórias, tá? O Clube do Remo pega agora o Cuiabá, confronto direto. Depois ele retorna e pega em casa a Chapecoense, confronto direto. Depois nós sai e pegamos o Novo Horizontino, que vem em quinto lugar agora nesse momento, confronto direto. Depois nós volta e pega o Avaí, que já nesse período já não vai estar jogando por mais nada, né? Vamos lá para cima para tentar uma vitória, tá? Lembrando também que os times se conhecem, o Avaí pode estar recebendo alguma coisa aí, né, gente? Então, e por último ele pega o Goiás, que na queda que vem acontecendo com o Goiás,
provavelmente o Goiás nesse período ele vai estar disputando por quase nada, como vocês podem ver aí na tabela que eu vou deixando para vocês bem aí, tá, gente? Então, né, acho que é a segunda mais difícil, né? Porque a outra mais difícil é a do Goiás, tá, gente? Vocês vão já chegar lá. Vamos lá pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino, gente, ele tem 54 pontos, 14 vitórias, tá? O Novo Horizontino, ele vai pegar agora um clássico do interior de São Paulo, Botafogo de São Paulo, tá? O Botafogo que vem também procurando ali, segurou os ímpetos foi o Cuiabá, né? E agora vai jogar com o time do Novo Horizontino. É um time meio relativamente, até recuperou aquele centroavante lá. Vamos torcer pro Botafogo ganhar aí o time do Novo Horizontino, até para afastar os riscos do Clube do Remo, tá, gente? Depois ele sai e pega o América, tá? Que o América vem disputando aí, o América hoje tá com o quê? Tá com... Deixa eu ver aqui. Tá aí meio de tabela, né? Não tem mais perspectivas de alguma coisa. É só se livrar mesmo do rebaixamento. Hoje está com 38 pontos o América. Então ele tem que lutar bastante, que ele tem que chegar aos 45. Depois ele sai, ele volta para casa e pega o Clube do Remo, né? Confronto direto. Até lá eu espero que ele tenha tido dois tropeços aí que vai ajudar a gente, tá? E depois ele sai e pega o Goiás. O Goiás vai estar na vida de quase todo mundo aqui, tá, gente? E ele volta e pega em casa o último jogo contra o CRB, que já não vai estar disputando mais nada, mas até nesse momento eu acredito que já acabou para ele, como vocês podem ver, tá? Vamos lá para a tabela do Goiás, gente. Olha o Goiás aqui. O Goiás hoje está com 52 pontos, expectativas de fazer 11 pontos para chegar aos 63, tá? Clube do Remo, do Clube do Remo até a Chapecoense, Criciúma, Novo Horizontino, todos esses precisam fazer mais 9 pontos para chegar ali à meta tranquila de 63 pontos. Aí nós vamos ver até lá, porque vão ter confronto direto e vai ter tropeço, tá, gente? Então 63 pontos é a margem de mais segurança para todos, né? Até por uma questão de comparativo no final. Quem tem mais vitórias, esses pontos de desempates, tá? Nós teremos aí o Goiás enfrentando. Hoje ele precisa fazer 11 pontos, está com 52, tem 14 vitórias. Ele vai pegar logo o confronto direto com o Criciúma nessa rodada. Empate. Seria ótimo, maravilhoso, com o Clube do Remo fazendo sua parte, tá? Depois ele sai, depois ele volta. Ele vai receber, né? Ele vai receber em casa, ele vai jogar fora de casa, tá, gente? Contra o Criciúma. Ele vai receber o Atlético Paranaense, que ainda vem querendo resultados nessa situação, tá? Depois ele sai, pega fora de casa o Cuiabá, que até nessa rodada pode estar ainda com uma expectativa de alguma coisa ou não, a depender do jogo contra o Clube do Remo, tá? Depois ele volta, pega em casa o Novo Horizontino, confronto direto, e na última rodada ele pega o Clube do Remo. São 5 jogos, desses 5 jogos, todos confrontos direto. O Clube do Remo tem 5 jogos, porém 4 são confrontos direto e um que é contra o Avaí já não é confronto direto. Então a tabela do Goiás aqui, ela está ruim, muito ruim. E para nossas pretensões de título, né, porque como eu falo para vocês, vamos alcançar os 9 pontos e depois vamos lutar pelo título, o Goiás pode disputar uma final com o Clube do Remo dentro de casa aqui no Mangueirão e vai ser pequeno, né? Então, continuando, tá? Os outros que têm 50 pontos, que precisam chegar a 13 pontos em 5 jogos, né, para chegar aos 63, Atlético Paranaense e Cuiabá, tá? O Atlético Paranaense leva vantagem porque ele tem 14 vitórias e o Cuiabá tem 13. Vamos lá que é quase a mesma coisa. O Atlético Paranaense recebe agora o Amazonas, depois ele sai e pega o Goiás, depois ele volta e pega o Volta Redonda, que vai estar brigando também, depois ele pega o Ferroviária e depois ele pega o América. Olha só, o time mais difícil que ele pega, entre aspas, é o Goiás aí. Então a tabela dele é relativamente fácil, até depois da do Curitiba, olha, para vocês terem uma ideia, né? Vocês terem uma ideia, né, gente? Tá? E por último, o Cuiabá, que ainda briga, tá? Bastante. O Cuiabá hoje, que tem 50 pontos, precisa de 13 para chegar, tá? E pega o Clube do Remo já nessa rodada. Na próxima ele sai e pega o Amazonas. Depois ele retorna e pega o Goiás dentro de casa. O Goiás vai estar na vida de muita gente aqui nesse final, tá? Depois ele sai e pega o América, que vai estar lutando por situações de permanência. E depois ele pega o Criciúma na última rodada, já
com alguma perspectiva ou não. Eu acredito que até lá não, né, gente? Como vocês viram aí, pessoal, tem times que vão encontrar uma situação mais fácil e outras mais difíceis, tá? Porém, a gente não pode, digamos, cravar, porque tem os times que vão lutando de baixo, como a própria Mucura, o Volta Redonda, que vai aparecer em alguns jogos aí, que pode complicar a situação dos outros clubes. Porém, o Clube do Remo tem que fazer sua parte, né? A principal parte é agora, restam 5 jogos, a gente tem que chegar logo a esses 9 pontos que é preciso para uma situação de acesso, e ela é visível, é plausível, é palpável ali para nós, tá? E o Clube do Remo, que é dos 5 clubes que vem aí, é o que tem a melhor crescente, né? Ele que tem nos últimos 5 jogos 5 vitórias cravadas, né? São 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento nos 5 jogos. Restam 5 jogos. Se ele continuar fazendo essa porcentagem de 100%, seremos campeão tranquilamente, porque nós vamos chegar a 69 pontos, tá? Mas de necessário agora nós precisamos 9 pontos para acesso à Série A tranquilamente, tá? Mas diga aí o que você acha. Você concorda que o caminho mais fácil e o caminho mais difícil é entre Goiás e Curitiba, né? O caminho do Clube do Remo tá plausível? Eu acredito, gente. Eu acredito. Com toda certeza e toda clareza. Então, vão dizendo aí o que vocês acham. Para finalizar o nosso vídeo, vocês sabem que o Pedro Castro já assinou um pré-contrato com o time do Santa Cruz, que vai jogar a Série C ano que vem, né? Santa Cruz que vem numa recuperação, virou SAF e aí está refazendo as suas perspectivas, e hoje, né, já contratou, ele estava interessado no Regis, tomara que leve, né, também. Bom, gente, forte abraço a todos vocês. Vocês viram aí as expectativas e as perspectivas e a última rodada de cada um que vai disputar com o Clube do Remo ponto a ponto nessa reta final. A Série B promete pegar fogo. Mas diga aí o que você acha. Expectativas a 1000. Vamos pra cima, Leão, com certeza. Valeu, galera. Forte abraço. Fui.